Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 29. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Eu vou ler, irmãos, aqui um trecho de uma história, mas depois eu encorajo você a ler todo o capítulo 18 e também o capítulo 19. 1 Reis 18, 29, até pôr no telão, por gentileza. Passou um meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu vou repetir: Elias reparou, consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou eu o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós cremos, e eu creio que você também deve estar muito animado. Eu creio, irmãos, que nós estamos prestes a viver próximos dias do sobrenatural de Deus sobre nós. Eu creio, irmãos, que nesses 21 dias de oração não tem como o poder de Deus não se manifestar. A igreja toda orando, clamando, jejuando. Amanhã nós temos essa live tão poderosa. Eu creio, irmãos, que os próximos dias, próximas semanas, será realmente uma grande temporada de milagres. Você crê nisso, irmãos? Por isso levante a sua mão bem forte, levante a sua mão bem alta e repita comigo, diga assim: eu creio que o tempo de milagres já começou. Irmãos, nós precisamos nos mover no sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver, irmãos, os milagres do Senhor sobre a nossa vida. E esse é o tema na mensagem nessa noite. A mensagem dessa noite chama-se a igreja que se move no sobrenatural. A igreja que experimenta o poder de Deus. Filhos e filhas de Deus que experimentam, irmãos, aquilo que Deus, somente Ele pode fazer. Você já parou para pensar o que seria da igreja sem o poder de Deus? O que seria da igreja se o sobrenatural, a unção, o poder, cura, milagres, restaurações não acontecesse? O que seria de um cristão que não tem o poder de Deus? Uma igreja, irmão, sem o poder de Deus que se manifesta, ela é meramente um grupo social. Podemos ser amigos, podemos nos socializar, o que é muito bom, mas seríamos apenas um grupo social como qualquer outro grupo. A igreja que não tem o poder de Deus, irmãos, a pregação não seria pregação, seria uma palestra. A igreja sem o poder de Deus, a nossa ajuda, quando nós ajudamos uns aos outros, a nossa generosidade, seria apenas um grupo filantrópico, um grupo que ajuda pessoas. A igreja sem o poder de Deus, nós iríamos aconselhar outras pessoas, poderíamos até ajudar as pessoas, seríamos talvez um grande grupo de terapia, as pessoas até iriam melhorar, mas ainda não haveria a transformação profunda. Um cristão sem o poder de Deus, o que seria de um crente sem poder de Deus? Talvez seria apenas uma pessoa melhor, uma pessoa com hábitos melhores, uma pessoa talvez mais educada, uma pessoa com uma
vida moral mais elevada, que sabe definir mais o certo, o errado, com uma ética talvez mais apurada, mas não seria aquele que manifesta a presença e traz a transformação de Deus aqui na terra. Irmãos, a igreja e o cristão, cheio do poder de Deus, ele manifesta o reino dos céus aqui na terra. Nós precisamos nos mover no poder de Deus. Deus, ele quer que você tenha experiências com este poder. Talvez alguns aqui tiveram uma experiência com poder, uma cura, um milagre do Senhor há muito tempo atrás, e glória a Deus por isso. Seja grato por tudo que Deus já fez, não esqueça do que Ele já fez, mas esse poder, irmão, se renova diariamente. Todos os dias o Senhor quer que você tenha uma experiência. O Deus que toca, o Deus que revela, o Deus que não somente ensina alguma coisa diferente, mas que traz verdades espirituais e revela os seus mistérios para a nossa vida. A palavra que discerne, a revelação que veio do céu, a cura, a transformação. Nós devemos nos mover, irmãos, no sobrenatural. E essa história que nós lemos fala sobre como nós podemos nos preparar para esse mover sobrenatural de Deus sobre nós. Rapidamente vou resumir aqui a história. A Bíblia nos conta aqui, irmãos, que nessa época do profeta Elias, o povo de Israel passava por uma grande apostasia. Eles estavam distantes de Deus, eles estavam frios espiritualmente, eles estavam adorando outros deuses, principalmente o Deus Baal. Elias, então, o profeta, incomodado com aquilo, e ele via aquela passividade, aquela cegueira, como se eles estivessem anestesiados. Ele fica incomodado com aquilo e fala assim: não, esse povo não pode ficar assim, distante de Deus e adorando Baal. Então Elias ora e fala assim: Deus, permita uma grande seca nessa região, nesse país, que as chuvas parem agora. Presta atenção nisso, irmãos. Deus, Ele não deseja o seu sofrimento. Deus não fica feliz com teus filhos sofrendo. Deus não deseja o mal de ninguém, mas Deus, Ele te ama muito. Presta atenção nessa verdade. E se a única forma de você corrigir o seu caminho for através do sofrimento, Ele vai permitir o sofrimento. Ele não deseja, Ele não quer, Ele faz de tudo para chamar a sua atenção. Ele fala, Ele põe pessoas, Ele dá sinais, situações acontecem, mas se assim mesmo você não corrige o teu caminho, não se arrepende dos seus pecados, não abandona aquela vida que não agrada a Deus, se a única forma for o sofrimento, Ele, por mais que Ele não queira, Ele vai permitir. Isso não quer dizer que todo sofrimento é uma correção de Deus, amém, irmãos? Mas se for a única forma, Ele vai permitir na sua vida. O que, aliás, presta atenção, é uma prova do amor dEle. Permitir esse sofrimento é uma prova que Ele te ama. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus prefere que você sofra um pouco aqui neste mundo para viver a eternidade nos céus, do que você sofrer nada neste mundo e passar a eternidade sofrendo no inferno. Então Elias ora, e por 3 anos, irmãos, vem uma grande seca para ver se chamacalhava aquele povo, ver se algo mexia com aquelas pessoas. Mesmo assim, depois de 3 anos, eles ainda não estão totalmente arrependidos. Então Elias dá mais um passo agora, para chamar aquela atenção daquele povo. Elias propõe um desafio. Ele chama-se e fala: olha, venham aqui todos os profetas de Baal. E ele fala assim: vamos fazer um desafio agora. Vou mostrar, eu quero que vocês provem quem é o Deus verdadeiro. Elias era um homem muito corajoso, e ele propôs o seguinte desafio: nós vamos fazer 2 altares. Você faz um altar para o Deus de vocês, e eu vou fazer um altar para o meu Deus. Só que nesse altar, nesse sacrifício de animais, nós não vamos colocar o fogo, nós somente vamos orar. Deus, o Deus que manda fogo do céu, é o Deus verdadeiro. Eles aceitam o desafio, 400 profetas de Baal, e eles montam o altar deles, e a Bíblia diz que eles passam horas em seus rituais, fazendo rituais, e eles chamam, eles cantam, fazem tudo, mas depois de tantas horas, irmãos, nada acontece. Elias era um homem bem humorado. Elias até tira sarro e fala assim: grita mais alto, acho que o Deus de vocês foi tirar férias, acho que ele dormiu, o despertador não tocou, né? Ele até tira um pouquinho de sarro, mas claro que não ia acontecer nada, porque era um Deus que não existia, um Deus morto. Então Elias fala assim: agora chegou a minha vez.
Mas a Bíblia nos ensina aqui algo, irmãos, muito interessante, que antes de Elias orar, ele reconstruiu e reorganizou o altar que estava quebrado. Ele repara aquele altar, ele pega 12 grandes pedras, que representam as tribos de Israel, e ele coloca a lenha, ele coloca o novilho, e ele manda encharcar de água. Preste atenção nisso, olha para cá. Ele manda encharcar de água. E vamos lembrar, irmãos, que nós estamos falando de um período de seca. Num período de seca, a água é mais precioso que ouro. A água é mais preciosa que qualquer outra joia. E ele manda derrubar muita água sobre aquele holocausto, para que ninguém pudesse dizer, pegou fogo sem querer, para que ninguém falasse, mas foi de um jeitinho. Não, ele encharca aquele altar ali, irmãos, para poder provar que foi só Deus que fez, e também como uma oferta de sacrifício a Deus, porque aquilo valia muito. Então Elias, ele ora ao Senhor, e se você reparar no texto, ele passa mais tempo consertando o altar do que orando. Não que nós temos que orar pouco, mas nós temos que unir as duas coisas. E Elias, ele ora então, e a Bíblia diz que Deus faz o sobrenatural, fogo cai lá do céu. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? E aquele fogo vem, queima aquele animal, aquele altar. Elias então se levanta e fala assim, gente, está aqui a prova, eu estou mostrando para vocês, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Elias então convoca aquele povo, eles eliminam aqueles profetas de Baal, e a Bíblia então diz que Elias, ele volta a orar, e a Bíblia diz então que uma nuvem pequena aparece no céu, depois outras nuvens vão surgindo, e uma grande tempestade vem, e a chuva volta pelaquela terra, regando toda aquela terra. Mas preste atenção nisso, irmãos. Antes do fogo descer, Elias precisou organizar aquele altar. Nós temos que compreender, irmãos, algo muito importante, que organização e sobrenatural caminham juntos. Repita comigo, diga assim: organização e o sobrenatural caminham juntos. Esse texto, irmão, sempre foi um princípio para nós como igreja, sempre usamos ele. Eu louvo a Deus que eu aprendi isso aqui quando ainda era jovem, essa história, esse texto. Quando Deus me mostrou ainda jovem, que não tem fogo de Deus em altar quebrado. Não tem fogo de Deus em altar que está em ruínas. Nós temos que construir um altar, ter um altar restaurado para que Deus possa derramar este fogo. O que representa, irmãos, aqui o altar restaurado? O altar aqui restaurado se representa a nossa vida organizada, a nossa vida com disciplina. Quantos estão entendendo? Digam amém. A nossa vida em santidade. Deus não vai derramar o sobrenatural em altares quebrados. Muitas vezes nós fazemos uma separação. Muitos cristãos, eles separam o sobrenatural do altar. Muitos, eles buscam somente o seu natural, o sobrenatural de Deus, mas que os seus altares estão quebrados. Enquanto que outros, preste atenção, só se dedicam ao altar, mas depois não buscam o poder de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma pessoa precisa receber uma promoção no serviço. Ela precisa receber aquela promoção, melhorar as suas condições financeiras. Então ela começa a buscar o fogo de Deus, que representa a presença de Deus, amém, irmãos? E ela começa a falar: Deus, toca o coração do meu chefe. E ela ora: Deus, eu preciso ser promovido, preciso ser promovido, preciso ser promovido. E ela ora, e ela clama, vira a noite em vigília, faz jejum e clama a Deus para ser promovido. Mas presta atenção, olhe para cá. Mas o altar está quebrado. Ela não chega no horário, sai mais cedo, não é proativa, não faz um curso de aperfeiçoamento. Então ela quer que Deus venha agir com o seu poder para superar algo que ela poderia estar fazendo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Por outro lado, tem uns que só se dedicam ao altar, e ele é proativo, ele se esforça, ele faz o seu melhor, e ele fala assim: o meu esforço é suficiente. Quem aqui conhece pessoas muito esforçadas que não conseguem conquistar na vida? Porque ela pode fazer todo o seu melhor e ser muito esforçada, mas sabe o que acontece? O chefe dela é um homem injusto. O chefe dela, ele vai promover uma outra pessoa que não merece. Sabe o que está faltando ali? O poder de Deus que toca o coração da pessoa. Porque a Bíblia diz que o coração das pessoas estão nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde Ele quiser. Muitas vezes nós precisamos consertar algo em nossa casa,
E ali nós estamos aqui, Deus, derrama o seu poder, restaura a minha família. Mas com o altar quebrado, eu não passo tempo com as pessoas, eu não sou amoroso, eu não sou carinhoso. Quantos estão entendendo? Dando para entender, irmãos? Mas por outro lado também, se eu só me dedicar ao altar, eu vou fazer toda a minha parte, aí eu esqueço que tem o poder de Deus, e eu esqueço que existe uma obra maligna que também move, e eu preciso guerrear espiritualmente. Quantos aqui já tiveram aquela experiência? Presta atenção nisso. Está tudo tranquilo na sua casa, de repente parece que vira tudo. Já teve essa experiência? Parece que vira tudo. Mas você fala assim, mas o que aconteceu de errado? Ninguém brigou, ninguém falou nada. E de repente vem porque existe um mundo espiritual. Nós precisamos compreender, irmãos, que o altar restaurado significa que a organização, a nossa parte, junto com o sobrenatural, eles caminham juntos. Aonde tivermos um altar restaurado e a busca pelo poder de Deus, o sobrenatural acontece. Você pode dar glória a Deus? Algumas, irmãos, características de um altar restaurado. Primeiro, um altar restaurado, irmãos, é um altar que tem unidade. Quando Elias, ele pega aquelas 12 pedras, aquelas pedras representam as 12 tribos, o que? De Israel. Simboliza a nossa unidade coletiva, simboliza o nosso estarmos juntos, estarmos unidos. E olha, irmãos, que algo interessante, o altar era feito de pedras, e no livro de Êxodo capítulo 20, quando a Bíblia relata como que tinham que ser feitos esses altares, a Bíblia diz que o altar tinha que ser de pedras lavradas, pedras não lavradas. O que significa isso? Pedras que não foram lapidadas, pedras que pudessem ali, continuar ali do seu jeito. Veja bem, não é um muro aqui, não é um altar de blocos, os blocos são tudo retinho, né? É facinho você juntar um bloco com o outro, né? Você vai pôr na parede, você vai subir num bloco, o tijolo, é tudo lindinho. Agora, para você fazer um altar e uma parede de pedras dessas, não é tão fácil assim. Cada uma é de um jeito, elas vão ter que ser encaixando. Quando a Bíblia fala que o altar não podia ser de pedras lavradas, elas dizem que nós temos que estar unidos, sem perder a nossa individualidade. E esse é o grande desafio, nós sermos unidos, irmãos, mas cada um do seu jeito. Uma das coisas mais tristes que existe, chata que fica, é se a gente fosse tudo igual. Você já imaginou, irmãos? Como é chato um casamento que não tem a individualidade. Presta atenção, o problema não é a individualidade, o problema é o individualismo. O que é o individualismo? É quando a pessoa só pensa nela, tudo é eu, tem que ser do meu jeito, tem que ser o meu gosto, tem que ser da minha forma. Quando é para mim tem dinheiro, mas quando não é para mim não tem dinheiro. Se vocês soubessem que eu vejo aqui de cima, viu, irmãos? Não é assim? Isso é individualismo. A individualidade é algo bonito, irmãos. E quando nós nos unimos, apesar da nossa individualidade, ali nós temos o fogo de Deus que se derrama sobre nós. Pastora Thalita, estamos casados há 22 anos, irmãos, e eu não virei palmeirense por causa dela não, viu? E ela não virou corintiana por minha causa. Eu continuei corintiano, ela continua palmeirense, mas nós temos que dar uma ajustada. Somos um altar de pedras e não um altar de blocos. Um tempo atrás, irmãos, a pastora Thalita começou a assistir dorama. E eu falei, eu não vou assistir esse negócio não. Se soubesse que eu vejo aqui de cima, meu tá forte o negócio, né, irmãos? E aí, sabe como comecei a perceber? Que eu tinha as minhas séries e ela tinha as séries dela, e nós não estávamos mais assistindo juntos. Falei, eu vou perder minha esposa pro dorama agora? Não vou perder não, vou lutar pelo que é meu. E eu falei para ela assim, olha, eu vou começar a assistir o dorama com você, tá bom? Que bom, com a vozinha dela, que bom, tá, né? Falei, só que tem duas condições. Primeira condição, você vai ter que me explicar a história quantas vezes eu perguntar, porque, irmãos, não dá para acompanhar aquela história, né? Não dá para saber o que está acontecendo, vai para o passado, que vai para o futuro, aí tem o passado do passado, o futuro do futuro, e eu me perco tudo. E eu falei assim, e a segunda condição, você não me cobre para eu ser um homem igual esses homens do dorama aí não, viu? Porque primeiro eles são românticos demais, é um alto nível que não dá para alcançar não, viu, irmão? É muito romântico, os homens é muito demais. Só que tem alguém que escreve a história para eles, né? E falei, segunda coisa, esses homens usam batom e eu não vou usar batom. Então eu só vou assistir dorama com você, se você nessas condições. Mas nós tivemos o quê? Que nos unir. Assim também, para que você possa ter o fogo do Senhor, tem que andar junto. Sabe do que? Pegue o seu dedinho assim, vira para quem está lá, diga assim para essa pessoa, escolhe alguém aí, fala firme nos olhos dela, diga para ela assim, você está proibido, fala para ela aí, de ficar no seu cantinho.
Irmãos, preste atenção nisso. A vida com Jesus é uma vida em família. A vida com Jesus é a família em igreja. O altar, o fogo só desceu naquele altar de pedras que se conectavam umas com as outras. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não podemos andar sozinhos. A Bíblia diz: ai daquele que anda sozinho, quando ele cair não tem ninguém para levantá-lo. É fácil? Não é fácil, mas sozinho é pior. Preste atenção, irmãos, a jornada nossa até o céu é uma jornada longa e é uma jornada difícil, e sozinho você não vai conseguir. Ah, mas eu amo Jesus. Jesus, irmãos, Ele ama você também. Ah, mas Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, mas tem hora na sua vida que você vai precisar de alguém 3 horas da manhã junto com você. Jesus é maravilhoso, mas tem hora que você vai precisar de um abraço. Ah, pastor, a pregação é maravilhosa. Presta atenção no que você vai ouvir agora. Irmãos, eu sei que a pregação é maravilhosa, não por causa do pregador ou dos pregadores, mas por causa da palavra de Deus. Mas você não vai chegar ao céu só se alimentando de pregação e de vídeos na internet. Você não vai chegar no céu desse jeito. Porque por mais que a pregação seja poderosa, vai ter uma hora que você não vai ter que ouvir, tem hora que você tem que falar. Tem que ter alguém para conversar, tem que ter alguém para desabafar. O que nos mantém no caminho, irmãos, é o relacionamento. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção. Vamos viver juntos, não fique distante, não fique no seu cantinho. E nesse mês de abril, irmãos, nós estamos felizes, tantas pessoas desceram as águas do batismo. Mas eu queria fazer um desafio com toda a igreja, de nós irmos atrás daqueles que estão longe. E eu quero declarar que esse mês é um mês de volta ao lar. Pode falar, encontre alguém, qualquer pessoa que você encontrar, pode falar assim: pode voltar, vai ser bem recebido, e o pastor vai estar lá para dar um abraço em você. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento gostariam de estar aqui, mas o inimigo está colocando na mente dela: ah, mas se você chegar lá, ninguém vai te cumprimentar, ninguém vai te aceitar, ninguém vai olhar para você. Isso é uma mentira de Satanás. A verdade é que nós somos um corpo, somos um altar que está unido, e nós queremos pertinho de cada um de nós. Segunda característica de um altar restaurado: é um altar que tem sacrifício. E aqui, irmãos, Deus não fala conosco sobre o sacrifício de animais, porque muitos talvez vão dizer: ah, pastor, mas a Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício. Não é do sacrifício de animais para redimir o pecado, amém, irmãos? Porque Deus realmente, quando Deus instituiu o sacrifício de animais, presta atenção nisso, aquilo era para quando a pessoa fosse cometer um pecado. Olha, se você cometer um pecado, conserte o teu pecado com o sacrifício de animais. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas Deus queria que as pessoas fizessem o sacrifício? Não, Ele queria que as pessoas não cometessem o pecado. Então Deus fala assim: na verdade o que eu prefiro é misericórdia, é amor, bondade, generosidade, justiça, piedade, do que você sacrificar animais. Mas presta atenção, sacrifício no sentido de entregarmos para Deus algo que custe para nós, é necessário. Entregarmos para Deus algo que nos custe, isso é bíblico. E muitos milagres são precedidos por sacrifícios que entregamos para Deus. Algo que vai fazer falta sim para nós, algo que vai nos custar. A água era muito preciosa nesse momento, e eles sacrificaram aquela água, entregaram aquilo que custava muito, no alto da montanha. Como que foi levar a água até aquele lugar? Talvez pessoas se machucaram naquele processo. Você lembra da história de Salomão, irmãos? Salomão um dia recebeu uma visita de Deus que todos nós gostaríamos de receber, né? Deus chega para ele e fala: pode me pedir o que você quiser. Mas sabe o que precedeu essa visita de Deus? Um grande sacrifício. Quando Salomão assumiu como rei de Israel, ele ainda não era um rei grande, rico, não. A Bíblia diz que ele sacrificou 22 mil bois para Deus, 120 mil ovelhas, um sacrifício que exigiu dele, praticamente ele entregou tudo que ele tinha. E naquela noite Deus chegou para ele e disse: pode me pedir o que você quiser. O sacrifício, irmãos, é algo que nos custe, algo que realmente que mexe com a gente. Ana tinha sonho de ter filhos, e Deus deu a ela um filho, e ela entregou um filho, o único filho que ela tinha. Mas Deus devolveu 5 filhos para ela. Quando eles entregaram, irmãos, essa água,
Você reparou no final da história que eu disse que veio uma grande tempestade, uma grande chuva? Da onde que a chuva vem, irmãos? Da onde que a chuva vem? Da água que evapora. Aquela água no altar, o fogo veio, evaporou aquela água, formou uma pequena nuvem, e daquela pequena nuvem veio aquela grande tempestade. Aquele sacrifício, aquela oferta que foi apresentada a Deus, trouxe a tempestade, a chuva que eles estavam querendo. Para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus, temos que entregar a Deus algo que nos custe. Quando Davi quis ofertar algo para Deus, ele procurou um campo para ofertar, e ele falou, e quando ele chegou naquele campo, por ele ser o rei de Israel, o proprietário falou assim, não rei, pode usar o meu campo. Ele falou assim, não, eu não vou entregar algo para Deus que não me custe. Viver, irmãos, essa vida com Deus, para que o sobrenatural aconteça, nós temos que entregar sim. Quando nós dizimamos com alegria, com gratidão, mas é um sacrifício. E às vezes, irmãos, você pode ver a gente ministrar aqui com muita facilidade. O pastor fala assim, tão tranquilo, diz minha oferta. A gente fala, irmãos, tranquilo, porque a gente sabe que é certo, é bíblico e abençoa as pessoas. Mas preste atenção, isso não quer dizer que não tem um temor aqui dentro. Isso não quer dizer que não existe uma responsabilidade, porque sabemos que cada dízimo e oferta é um sacrifício que está sendo entregue a Deus. É o resultado do nosso trabalho, trabalhamos para isso, para conquistar aquilo. Quando você entrega o seu tempo para Deus, quando nós olhamos tantas pessoas servindo a Deus, a gente pode perguntar, mas espera aí, essa turma não tem muita coisa para fazer não? Onde que eles arranjam tempo para abrir a casa para uma célula e cai Coca-Cola no sofá, e criança passa e quebra o vaso, e tantas coisas vão acontecendo, mas por que eles fazem tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos entregando o nosso tempo para o Senhor. Só que quando a gente entrega, irmãos, Deus devolve para nós em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando servimos ao Senhor, quando dedicamos nossa vida a Deus, e eu sei que há pessoas ouvindo essa mensagem, e você tem se esforçado pelo Senhor, e Deus te trouxe aqui e faz essa mensagem chegar até você para dizer, eu estou olhando o seu sacrifício, eu estou olhando o que você tem feito. Talvez alguns aqui estão sendo rejeitados pela família, talvez aqui estão sendo zombados pelos amigos, talvez para você fazer o certo, talvez jovem, você teve que terminar um namoro, você amava aquela pessoa, mas aquele namoro não estava correto, e você sacrificou aquele namoro por uma vida em santidade. Talvez você está pagando um preço lá no seu trabalho, a sua vontade é revidar, a sua vontade é largar tudo, mas Deus falou assim, não, eu tenho uma missão para você neste lugar, eu estou contando com você isso, e você que tem caminhado em santidade, em pureza, se dedicando ao Senhor, pode ter certeza que o teu sacrifício está subindo aos céus, está agradando ao Senhor, e chuvas de bênçãos Deus tem para a sua vida reservado. Continue perseverando, porque o teu sacrifício é visto pelo seu Deus, e ele não é em vão. Você pode se colocar de pé glorificando ao Senhor Jesus. Terceira característica de um altar restaurado que recebe o sobrenatural fogo de Deus, é um altar, irmãos, que ele é centralizado em Cristo Jesus. Aqui nesse altar, se você reparou no texto, Elias colocou uma madeira, a lenha, a madeira representa a cruz de Cristo, o novilho representa o próprio Senhor Jesus. Faça de Jesus o centro da sua vida. Pare de entregar sobras. Ele não deu a vida dele para receber sobras. Ele não deu a vida, pode subir aqui, Jones, para receber restos. Ele não deu a vida dele para você fazer todo o seu corre no dia e quando der falar com ele. Se der eu falo com Deus, se der eu vou ao culto. Ele não deu a vida dele para receber restos e sobras. Ele não deu a vida dele para você fazer uma pequena mudança exterior na sua vida. Talvez antes de Jesus, quando algo acontecia, você batia o dedinho do pé na quina assim. Talvez antes você soltava um palavrão. Agora você não solta um palavrão, você fala misericórdia. Só mudou a palavra, só mudou o vocabulário. Em vez de palavrão é misericórdia, mas a raiva está lá dentro ainda.
A irritação está lá dentro ainda. Deixe Jesus ser o centro da sua vida. Deixa Ele guiar teus pensamentos. Deixa Ele guiar as tuas decisões. Comece o seu dia se dedicando a Ele. Faça um compromisso com o Senhor. Não por legalismo, não por regra. Fale: Senhor, eu estarei na Tua presença. Eu tenho um compromisso contigo. Faça de buscar a Deus uma disciplina da sua vida. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele cuidar de você. Que Ele não possa estar na periferia da sua vida. Que Ele não possa estar ao redor da sua vida. Mas que Ele possa estar dentro do seu coração. E pode ter certeza que nesse altar restaurado, o fogo de Deus vai descer. Coloque a mão em teu coração agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aprender a caminhar juntos. Altar restaurado com o fogo, Senhor. Que os dois possam dar juntos em nossa vida, Pai. Que nós possamos voltar a andar em unidade, Senhor. Juntos, meu Pai, nós repreendemos agora toda a solidão, toda a tristeza. Repreendemos toda a rejeição, toda a vontade de se isolar. Que possamos voltar a ser usados por Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, confiar que o Senhor está olhando o nosso sacrifício, Senhor. O Senhor está vendo tudo que temos feito, Pai. Aqueles que talvez estão em dúvida, a Tua fé está enfraquecida hoje. Aquele que ouve a mensagem diz: será que vale a pena? Será que Ele me ouve? Será que vale a pena me dedicar a Ele? Ele diz: sim, eu estou vendo. E o Teu sacrifício chega até mim. E as chuvas já estão prontas para ser derramadas. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, fazemos o Senhor o centro da nossa vida, Pai. Buscamos sempre o Senhor em primeiro lugar. Você pode se assentar neste momento. Nosso diaconato já pode estar entregando a